Você sonha em morar na Itália, mas não tem cidadania italiana, nem nenhuma outra cidadania europeia? O vídeo de hoje é para você, porque nós vamos falar sobre outras maneiras legais de você morar aqui na Itália. Não, a cidadania não é a única forma para você poder morar legalmente na Itália. A cidadania é apenas um dos fatores que podem fazer você morar legalmente no país. Mas não somente a cidadania italiana, como a cidadania de qualquer país da União Europeia. Dentro da Comunidade Europeia, você pode morar em qualquer país da sua preferência com uma cidadania. Mas não é sobre cidadania que nós vamos falar hoje, é sobre vistos. Quais os tipos de visto que te permitem a residência na Itália? Aqui na Itália temos 4 tipos de visto que são os mais emitidos no país. E são eles também os mais comuns. Começando pelo permesso di soggiorno, que traduzindo literalmente nada mais é do que uma permissão de estadia, uma permissão para você estar no país. E dentro dessa permissão existem diversas categorias que a gente vai conversar ao longo do vídeo. Além do permesso di soggiorno, nós temos também a carta di soggiorno, que é um cartão de estadia. Uma carta que te permite, que te autoriza a morar na Itália ou em qualquer outro país da União Europeia, nesse caso, legalmente. Nós temos também um visto chamado Carta Blu, que significa cartão azul, e nós vamos falar também sobre ele porque é para os trabalhadores. E por fim, nós temos a residência eletiva, que seria uma residência eletiva. E é para pessoas que têm muito poder financeiro e podem realmente escolher, elegir onde querem morar na face da terra. Vamos começar falando do permesso di soggiorno, que é tão famoso. Se você está planejando a sua mudança para a Itália, é bem provável que você já ouviu falar ou já leu em algum lugar sobre o permesso di soggiorno. E em quais casos essa permissão é concedida? O primeiro dos casos é o seguinte: se você é casado ou casada com um cônjuge italiano, então se o seu marido ou a sua esposa for de descendência de nacionalidade já com cidadania italiana, você tem direito de morar na Itália legalmente, e isso se chama permesso di soggiorno per motivi familiari, que significa permissão de estadia por motivos familiares. Nada mais justo do que isso. Obviamente que se você é casado com um italiano e pode ser residente no país por esse motivo, os seus filhos também têm o mesmo direito. Então também tem o permesso di soggiorno per motivi familiari para os filhos de cidadão italiano. O cônjuge de cidadão italiano, depois de 2 anos morando aqui na Itália legalmente, com a residência fixa aqui, pode solicitar a naturalização por matrimônio e obter a cidadania. Esse prazo diminui pela metade, se torna 1 ano no caso de ter filhos. E para os filhos funciona um pouquinho diferente, porque eles podem ter o permesso di soggiorno para entrar na Itália, mas a partir do momento que eles têm um dos 2 pais italianos e que eles estão no país, eles podem adquirir automaticamente a cidadania italiana. Sempre dentro das permissões de estadia, nós temos o permesso di soggiorno per motivi di studio, que nada mais é do que o conhecido visto de estudante. O visto de estudante é o permesso di soggiorno per motivi di studio. E essa talvez seja a forma mais fácil de você conseguir ingressar na Itália e residir legalmente aqui no país. Quando você pode aplicar para esse visto de estudos? Quando você quiser fazer uma faculdade aqui na Itália, ou um mestrado aqui na Itália, um doutorado, um pós-doutorado, qualquer curso de ensino superior, você pode aplicar e solicitar o visto de estudante. O único defeito, digamos assim, é que através desse visto você não pode trabalhar muitas horas. Obviamente, você solicitou um visto de estudos, então não é permitido que você trabalhe mais que 20 horas semanais. Você pode sim fazer um trabalho part-time, quem sabe,
um tempo determinato a chiamata, que é um contrato a chamada. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre contratos de trabalho, vou deixar o link aqui em cima. Mas com esse visto, você pode trabalhar somente 20 horas por semana. E sabem qual é a coisa incrível desse tipo de visto? É que quando ele expirar ao término da sua faculdade ou da sua pós-graduação, você pode aplicar, solicitar um visto de trabalho. Ele pode ser convertido em visto de trabalho, mas claro que apenas se você conseguir um trabalho após a faculdade. Então, se com a sua qualificação você conseguir uma vaga aqui na Itália, o seu empregador pode, junto com o consulado, no caso do Brasil, solicitar que seja emitido um visto de trabalho para você. E se você não quer estudar na Itália, não tem cidadania italiana e quer vir para a Itália a trabalho, tem a possibilidade de você solicitar um visto de trabalho. E ele se chama Permesso di Soggiorno per Lavoro Subordinato. O que significa isso? Ele é um pouquinho mais complexo de se conseguir por dois fatores. Primeiro, ele tem que ser aplicado desde o Brasil. Então, desde o Brasil, você já precisa ter um contrato de trabalho assinado pelo empregador aqui da Itália. E quem vai ter que fazer essa solicitação de permesso para você vai ser o próprio empregador. Então, para esse tipo de permesso de soggiorno, é bem mais complicado conseguir. E como eu disse, o seu próprio empregador aqui da Itália que precisa fazer essa solicitação. E isso só pode acontecer se você for uma mão de obra altamente qualificada, especializada e se o empregador conseguir demonstrar que ele não encontrou nenhum funcionário ideal para aquela vaga aqui na Itália. Somente nesse caso é possível obter um visto de trabalho, um permesso di soggiorno di lavoro. Mas, se você quiser abrir uma atividade comercial aqui no país, você também pode aplicar para um visto que é muito parecido com esse visto de trabalho e se chama Permesso di Soggiorno per Lavoro Autônomo, para autônomos, microempreendedores. E esse visto você também deve solicitar desde o Brasil, através do consulado. Eles vão te pedir nula osta, diversas declarações, quais são seus projetos para sua atividade comercial. Precisa estar tudo certinho. Você tem que demonstrar que tem o dinheiro para começar essa atividade aqui na Itália e depois disso, sim, o visto pode ser aprovado e concedido para você. Então, além do contrato de trabalho, tem a possibilidade de você ter um visto de trabalho por abrir uma atividade econômica aqui na Itália. Todos os vistos que nós falamos agora, que são permesso di soggiorno, tanto por motivos de família, marido, esposa, filhos, tanto de estudos como de trabalho, eles só te dão direito a morar na Itália. Já a carta di soggiorno, que é o que nós vamos falar agora, te dá direito de morar, trabalhar, estudar em qualquer país da Europa, da União Europeia. Teoricamente, a carta di soggiorno, que é o que nós vamos falar agora, poderia ser emitida e dada para qualquer pessoa que seja dependente de um cidadão italiano. E o que significa ser dependente? É uma pessoa que depende financeiramente de você. Então, por exemplo, seus filhos menores de idade são os seus dependentes, a sua esposa que não trabalha, o seu esposo que não trabalha, são seus dependentes, e isso tudo você declara no imposto de renda. Teoricamente, essas pessoas teriam direito à carta di soggiorno, que nada mais é do que um permesso di soggiorno, só que de longo prazo. A carta di soggiorno tem a validade de 5 anos. E além disso, ela te dá direito de morar, estudar, trabalhar em qualquer outro país da União Europeia, junto com a pessoa que te mantém financeiramente. Mas por que eu falei para vocês que é teoricamente? Porque aqui na Itália, quem emite esses documentos é a Questura. E a Questura nada mais é do que a Polícia Federal aqui da Itália. E a verdade é que a lei está ali escrita no papel bonitinho, preto no branco.
Mas cada comune, cada região, cada questura adota as próprias regras, então não é regra que você vá conseguir a carta de soggiorno, mesmo que você se encaixe nesses requisitos. Nós temos também a carta blu, o cartão azul, a carta azul, enfim, inúmeras traduções para esse nome. No sistema de carta azul é um sistema de cotas. Então, existe uma quantidade de vagas abertas na Itália para trabalhadores hiperqualificados que não são encontrados aqui no país. Então, o sistema de cotas funciona dessa maneira. O país, a Itália como país, tem o direito de contratar estrangeiros de fora para preencher essas vagas altamente qualificadas, caso ele não encontre a pessoa ideal, o candidato ideal aqui na Itália. A quantidade de vagas para essas cotas variam anualmente, não é fixo, depende muito das importações e exportações, depende da economia da Europa no geral. E a Itália tem essa quantidade de vagas para oferecer para cidadãos estrangeiros. E esse documento se chama Carta Blu. E outro visto que é possível obter desde o Brasil é o visto por residência eletiva. Residência eletiva. Isso significa que você é uma pessoa que consegue demonstrar renda, seja por aposentadoria, por imóveis alugados, investimentos em outro país e que com essa renda você consiga morar na Itália sem trabalhar. Pode ser o caso de um investidor que tem imóveis e consegue declarar essa renda. Pode ser o caso de muitas pessoas. Pode ser também o caso de alguém que trabalha de home office, alguém que tem uma renda muito boa, que não precisa estar fisicamente no Brasil e que queira morar em outro país. Se você tem condições de demonstrar essa renda e que ela seja fixa todos os meses, por um ano você pode morar aqui na Itália e esse visto é chamado de residência eletiva. Por óbvias razões, esse visto tem a duração apenas de um ano e você precisa estar renovando a cada ano. Porque a cada ano eles precisam ter certeza de que você vai continuar tendo condições de se manter aqui na Itália. Se você conseguir ficar aqui na Itália por 5 anos com a residência eletiva, você pode ter direito à carta de soggiorno, que é a residência, a permissão para ficar aqui por mais 5 anos. E após 10 anos de residência eletiva, você pode ter acesso à sua cidadania italiana. Essa é uma forma de conseguir a cidadania italiana mesmo sem ter descendência italiana. É claro que, infelizmente, essa opção de cidadania tem um custo muito elevado, porque você só vai poder solicitar após 10 anos morando na Itália sem nenhum trabalho aqui da Itália. Então apenas com rendas do Brasil. Mas se você que está me assistindo é um milionário ou um herdeiro, muito bom para você, fico muito feliz. Você pode solicitar a sua residência eletiva aqui na Itália e vir morar dessa forma legalmente no país. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desses tipos de vistos. Se vocês já vieram para a Itália para estudar, para trabalhar, qual tipo de visto vocês tiveram? Ou se você já mora aqui, qual que é o seu tipo de permesso di soggiorno? Comenta aqui embaixo pra gente conversar. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Ativando as notificações, você não vai perder nenhum conteúdo e vai poder assistir os vídeos assim que eu postar aqui. Falamos muito sobre a Itália, sobre a vida na Itália, assim que pudermos, sobre viagens pela Europa e muitas dicas legais. Noi ti salutiamo qui, um bacio e até o próximo vídeo. Esposo, esposa, marido, mulher. Esposo é esposa, marido, marida. Mulher, homem. Marido e mulher é marido e mulher.